A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe esse dia, abençoe sua semana, que Deus abençoe seu lar, que você possa ser grandemente abençoado por Deus no dia de hoje. Quando nós falamos em esporte, principalmente em esporte em equipe, nós entendemos, por exemplo, no futebol, que o time tem uma formação básica, mínima, né? Que seria a defesa e o ataque. Então você tem ali a formação do time e o time trabalha junto com o mesmo objetivo. Eles têm o objetivo de ganhar aquela partida, eles têm o objetivo de serem os campeões ou ganhar o campeonato, seja como for. Porém, durante a partida, durante esse momento da partida, muitas vezes o ataque está ali só esperando a bola chegar para que ele possa marcar o gol. Mas quando a equipe dele começa a sofrer um contra-ataque e a equipe precisa da ajuda, a defesa precisa da ajuda, o atacante ele sai da posição dele e volta para ajudar o seu companheiro de equipe. E isso é uma instrução, né, do técnico. O técnico vai falar, sai daí, volta lá para ajudar o seu companheiro, ajuda lá na defesa para que nós não venhamos tomar um gol e venhamos ter uma derrota. E esse princípio, irmãos, a gente entende que nós precisamos uns dos outros. Pensando dessa maneira, na vida, olhando nossa vida, nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros. E o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Se você abrir a sua Bíblia lá agora em Eclesiastes 4, nós vamos começar a entender o porquê disso. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, o versículo 9 ao 12 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro o levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Salomão, quando ele escreveu aqui o capítulo 4 para nós, aqui deixou a Bíblia para nós aqui, o capítulo 4, ele vai falar aqui sobre as labutas do dia a dia, sobre as frustrações deste mundo, sobre os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia, né? E ele ensina aqui um princípio básico da comunhão, e ele nos diz que melhor é ser dois do que um. E por que isso? Porque se formos dois, teremos uma melhor paga do nosso trabalho. Ou seja, seremos mais eficientes no nosso trabalho. Mas o que mais ele pode nos dizer? Quando um cair, o outro estará lá do lado dele para levantá-lo. E se você estiver sozinho? Não vai ter ninguém para te levantar. E se você dormir sozinho? Não vai ter ninguém para te aquecer. E isso nós podemos colocar não só na nossa vida de comunhão, na igreja, mas na nossa vida familiar, no casamento, no nosso dia a dia, no trabalho. Precisamos uns dos outros. Não dá para fazer tudo sozinho. Não dá para agirmos sozinho. E esse é o princípio que Jesus nos ensina como igreja. É isso que ele nos ensina. Salomão, ele nos incentiva a entender que precisamos uns dos outros. Talvez nós tenhamos que reconhecer que precisamos do irmão, que precisamos de um familiar, que precisamos de um amigo em determinado momento da nossa vida. Teremos que reconhecer este estado de vulnerabilidade para que possamos ser ajudados. Reconhecendo assim que dependemos uns dos outros, precisamos da ajuda, precisamos do amor, precisamos do apoio para que possamos ter uma vida melhor nessa terra. E é interessante quando nós vamos lá para o Novo Testamento, né? Quando a gente vai ler o Novo Testamento, em João, no capítulo 17 de João, a palavra vai nos dizer o seguinte, Jesus vai nos falar o seguinte: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti.
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia, que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que há em mim. Jesus falando, eu dei a glória que há em mim, que me destes, que você me deu, para que sejam um, como nós somos um. Nós quem? O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Eles são um. E Jesus deseja que nós também sejamos um. É importante, irmãos, entendermos esse princípio. Se formos lá em Atos, na igreja primitiva, um pouquinho mais para frente aqui, nós vamos ver o seguinte. Atos 2, o versículo 42, ele diz... e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Se você ler ali o versículo 47, né, ele vai dizer, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, quando entendermos este princípio de comunhão, de sermos um em Jesus, assim como Jesus é um no Pai, nós vamos viver esse tipo de coisa que a igreja primitiva vivia. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra do Senhor. Eles viviam em comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí, nós vemos no final, eles louvavam a Deus, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar, aqueles que haviam de salvar. Que possamos entender esse princípio, meu irmão, minha irmã, que possamos entender que precisamos de um precisa do outro, nós precisamos uns dos outros. Tenhamos uma comunhão vertical. É importante, nada disso que nós estamos falando aqui vai ter valor se você não tiver uma comunhão diária com Deus, com o Filho e com o Espírito Santo. Para concluir, irmãos, eu vi uma pequena demonstração na internet esses dias, eu não lembro se a pessoa falava alguma coisa ou não, mas Deus falou ao meu coração. Muitas vezes você está bem, você tem lá a sua chama, a chama do Espírito Santo ardendo dentro do teu coração. Mas o teu irmão, não. E aí fica um princípio que Deus falou muito ao meu coração. Se você está vendo o teu irmão dessa maneira, se aproxima do teu irmão. Leva a sua chama para que ele acenda a chama dela. E juntas essas chamas são mais fortes. Se você, meu irmão, está sozinho, achando que pode sozinho, e a sua chama não está acendendo porque você de repente se afastou dos caminhos do Senhor, se aproxime da igreja, se aproxime do teu irmão, para que a sua chama ela possa voltar a ter força. E juntos vamos prevalecer. E juntos como igreja vamos ver vidas serem acrescentadas à igreja de Deus. Amém? Que Deus possa continuar falando ao teu coração, que Deus fale mais ao teu coração. Se essa mensagem ela faz sentido para você, se você entendeu esse princípio, compartilhe essa mensagem, meu irmão. Compartilha com alguém que está distante do Senhor. Compartilha com alguém que você vai entender que precisa reconhecer que precisamos uns dos outros, que de repente alguém que está triste, abatido, precisando ouvir essa mensagem. Jesus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus nos diz, sede um, assim como eu sou um com o Pai. Esse é o desejo do coração do nosso Senhor, que sejamos um, para que vidas se acheguem a Ele. Amém? Que Deus abençoe você essa semana. Fique na paz. Um forte abraço e até mais.